Queridos irmãos, nós estamos olhando para a posição que temos em Deus quando nós, de fato, nos colocamos no lugar de adoradores, de homens e mulheres que resolveram colocar o Senhor no seu foco, concentrar-se sobre Ele prioritariamente, de maneira verdadeiramente profunda. De homens e mulheres que entenderam que o mais importante é olhar para Deus e depositarem o seu coração justamente nele. Que quando fazem isso, descobrem aquilo que São João nos diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essas palavras de São João são muito profundas. Primeiro, elas nos dizem que nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos propriedade dele. Nós somos coisa sua. Nós pertencemos ao Senhor. E porque nós pertencemos ao Senhor, nós vencemos os falsos profetas. E aqui, falso profeta não é apenas aquele que é usado claramente pelo diabo, ou aquele que traz uma falsa doutrina. Mas falso profeta é todo aquele que fala qualquer coisa que está em discordância com os propósitos eternos de Deus em sua palavra a nosso respeito. Quando nós entendemos que nós somos de Deus, nós vencemos toda boca amaldiçoadora, toda boca agoureira, todo tipo de vaticinador contra a nossa existência. Sobretudo porque, diz São João, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós temos que olhar para o mundo inteiro e pela nossa adoração nós precisamos descobrir que por dentro nós somos maiores do que todo o universo, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Portanto, as nossas dimensões interiores são imensas. As nossas dimensões interiores são profundas, são abissais. Porque Deus está em nós. Maior é o que está em nós, portanto, qualquer coisa que esteja do lado de fora, por maior que seja, nós precisamos entender, maior é aquele que está em mim. Maior é o que vive dentro de mim. Pela adoração é isso que acontece. Ele cresce não apenas nos nossos horizontes, mas ele cresce dentro do nosso coração. Nós entendemos qual é a sua grandeza. Então, quando a tentação bate à sua porta, quando o medo bate à sua porta, você tem que tomar a autoridade e dizer: Satanás, eu não tenho medo de você. O Deus que habita em mim é maior do que qualquer coisa. É maior do que esse pesadelo que você está criando sobre mim. Este Deus que habita em mim luta por mim. Ele é por mim. Ele está ao meu favor. Ele está do meu lado. Portanto, nós já sabemos pela palavra, antes mesmo de a luta começar,
que a vitória já está garantida. Porque Ele está em nós. Ele está em nós. Enquanto as coisas estão acontecendo, nós ficamos muito seguros. Nós nos colocamos numa posição de medo, de fragilidade. E para assumir a posição de força que nos vem pela fé, nós precisamos nos focar muito no Senhor. Por isso temos dito, é necessário investir no tempo da nossa adoração. É necessário investir no tempo em que nós nos dedicamos exclusivamente a enxergar, a contemplar a grandeza de Deus. Note, quando eu falo em adoração, algumas pessoas ficam um pouco assim perplexas, porque o que acontece? Nós somos católicos e adoração para nós, por antonomasia, em sentido principal, é adoração ao Santíssimo. Isso para nós é adoração em sentido absoluto, praticamente. Embora muitas pessoas, olha, não têm facilidade em adorar o Santíssimo. Nós fazemos aqui na paróquia, da quinta para a primeira sexta-feira do mês, 24 horas de adoração. E muitas pessoas poderiam vir adorar e não adoram por preguiça. Tem preguiça de, sei lá, se não pode vir de dia porque está trabalhando, dedicar 2 horas da sua madrugada para vir adorar uma vez por mês. O que é isso? Nada. É o mínimo que nós podemos fazer por Ele. Não é nada. Só que, em muitas situações, não vamos poder estar numa igreja para adorar. E Deus está em todo canto. Quando eu falo de adoração aqui, eu estou falando de um tipo de oração que se concentra sobre quem Deus é. Em que nós cantamos e confessamos e declaramos e nos apegamos a quem Deus é. Isto é adoração. É um tipo de oração concentrado sobre Deus. Pois bem, nós precisamos nos dedicar mais a este tipo específico de oração. Olhar para Deus, declarar quem Ele é, enxergar a sua grandeza, engrandecê-lo. Por quê? Porque é aí que está a chave de tudo. É aí que nós entendemos que Ele está em nós, Ele está do nosso lado. Ele é que realiza todas as coisas. Vejam, quando nós lemos a história de José do Egito, nós percebemos o quanto Deus mudou tudo aquilo que estava acontecendo em seu favor. Em Atos 7, de 9 a 10, falando dele, se diz, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Vejam a mudança de plano. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Mas Deus é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia. Está acontecendo algo ruim, etc, etc, etc. Mas Deus... E aí vem toda a mudança de panorama. Uma tragédia está se desenhando, mas Deus vem e muda todas as coisas. Ou seja, o diabo até pode ter os seus planos, mas Deus tem os dele. O diabo pode até tentar te destruir, mas Deus está do teu lado. Ele toma a tua defesa.
ele assume a situação e ele muda tudo. Ele interrompe os processos destrutivos. Eu creio que nesses dias Deus está interrompendo todos os processos destrutivos na tua vida. Eu creio que pela fé, na medida em que nós rezamos, este mais Deus vai ser sentido por você. Você vai dizer, olha, as coisas estavam indo ruim, mas Deus veio e consertou aquilo que parecia não ter jeito. Quando nós temos este compromisso com o Senhor, então nós percebemos que Ele realmente intervém em nosso favor quando tudo parece que vai para o brejo. Muitas vezes a gente enfrenta situações assim no nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que você tenha que enfrentar uma oposição por ser fiel a Deus. Então, eu via, por exemplo, esses dias um testemunho, uma mulher que estava trabalhando numa firma, e aí o patrão fez com ela uma manobra que seria desonesta. Um cliente iria pagar 2 vezes algo que ele já tinha pagado. Ela tinha um ótimo cargo no lugar, era uma pessoa que tinha excelentes relações com o patrão, e, portanto, ela, se contrariasse a vontade do patrão, corria o risco de ser demitida. E aquilo era péssimo para ela. Ela não podia ser demitida. Então, ela, no primeiro momento, viu que aquela situação não era correta, tentou se esquivar, mas não teve jeito. Só que no dia seguinte, ela chegou para o patrão e falou assim, olha, você me desculpe, mas a minha consciência não me permite fazer isso. Eu não posso fazer isso que você está me pedindo, eu sinto muito. O patrão ficou calado, e ela pensou, bom, perdi o emprego. Para ser fiel a Deus, perdi o emprego. Estava tudo preparado para ela ser demitida diante daquilo. Resultado, ela foi promovida. E chegou a ocupar o 2º lugar na empresa. Por quê? Porque ela foi fiel a Deus. Nunca se arrependa de ser fiel a Deus. Não tenha medo do diabo. Se para você ser fiel a Deus, você tiver que passar por um mau bocado, passe. Querido, entenda uma coisa. Deus não age na mentira. Deus não age na desonestidade. Deus não age no meio da malandragem. Talvez você me diga assim, nossa, mas eu estou indo aqui com aquela sagacidade humana, com aquela esperteza humana, eu digo o que eu quero, eu falo o que eu acho, eu vou levando na manha, eu vou fazendo as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou avançando. Saiba, se você está avançando, quanto maior for a sua posição, maior será a queda. Porque Deus não abençoa mentiroso. Deus não abençoa trapaceiro. Deus não abençoa golpista. Deus não abençoa quem age no mal. Isso também é adorar a Deus. Às vezes a gente quer fugir de uma dificuldade e contorna uma situação, querendo ficar bem com aquilo que está errado. Se você cai nessa tentação, você sai da posição de adorador. E agindo de maneira incorreta, você sai debaixo da cobertura que Deus está te dando. Olha, se você for correto, você pode sofrer por isso. Mas Deus irá fazer tudo reverter ao teu favor. Porque é assim que Ele trabalha.
Nós não podemos brincar com essas coisas. Isso também é ser adorador. É ter correção com o Senhor. Números 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu medo. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não tenhais medo. O que acontece? Essa cena é uma cena muito importante do livro dos Números. 4 homens de Israel vão fazer uma expedição na terra. Eles estão à beira da terra prometida. Vão fazer uma expedição para ver como ela é. 2 deles voltam apavorados, dizendo que aquela terra é uma terra de gigantes, que a terra devora todo mundo que entra nelas. E os israelitas ficaram em pânico, ficaram com medo. 80% dos israelitas naquele dia ficaram tomados de pânico, dizendo: por que Deus nos tirou de lá? É só para a gente morrer aqui. O que vai acontecer conosco, etc, etc. Josué e Calebe tiveram a ousadia, a coragem de dizer: não, não, não. A terra é boa, Deus não la dará. Não sejais rebeldes, não tenhais medo, porquanto como pão os podemos devorar. O Senhor é conosco, não temais. O Senhor é conosco, não temais. Ou seja, a atitude de Josué e Calebe foi a atitude de coragem, justamente porque, sim, eles viram os gigantes que estavam na terra, perceberam a sua grande estatura, viram que eles eram homens acima do normal. No entanto, eles haviam entendido que Deus é mais gigante do que eles, que Deus é maior do que eles, que é Deus que dá a vitória, porque a batalha pertence a Ele. Ou seja, nós não podemos ficar intimidados, nós não podemos ficar o tempo todo apreensivos. Você tem que aprender a fazer uma coisa: tire os urubus da sua vida. Essas pessoas negativas, que ficam o tempo todo te botando medo, que ficam o tempo todo te apavorando, que ficam o tempo todo te enchendo de apreensão. Tire, porque essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para te sugar, para te deixarem o tempo todo aflito, com medo, quando na verdade o Senhor está te abençoando. Ele é maior do que tudo isso. A gente precisa muitas vezes fazer isso. Existem pessoas que realmente têm essa dificuldade. E eu queria dizer para você, seja muito humilde. E se você é uma dessas pessoas, pare com isso hoje em nome de Jesus Cristo, porque você está sendo um instrumento do diabo. Sabe, você se enche de ansiedade, pega este maldito telefone e vai ligar para alguém. Ah, você não sabe o que está acontecendo. A pessoa fica com o coração saindo pela boca do outro lado. A pessoa começa a tremer. Tem que tomar calmante. Esse começo do ano saiu uma notícia, né? Que ia fechar as fábricas de Rivotril no Brasil. Teve gente que entrou em pânico. Umas amigas professoras ficaram doidinhas aí com essa notícia. Por quê? Porque sempre tem pessoas usadas pelo inimigo, que se deixam usar pelo inimigo,
para encher os outros de preocupação, de medo, e que acham isso até engraçado, brincam com isso. Isso está errado. Pare de torturar os outros. Você fica torturando aí, exagerando as coisas, colocando pilha nas pessoas, sem necessidade nenhuma. Está errado isso. Tem que se arrepender, isso é pecado. Isso é falta de caridade. Não empreste a sua boca a Satanás. Não alugue a sua língua para o demônio. Seja alguém que semeia paz, confiança. Seja alguém que diz para a pessoa, olha, com sinceridade eu não estou enxergando muito bem como isso pode ser assim, mas vamos lá, estamos juntos. Estou aqui para te apoiar, Deus é grande. Vamos nessa. Mas, ao mesmo tempo, não se deixe intimidar. Não deixe que a sua alma fique cativa de torturadores, de apavoradores. Saiba, estar contente também é adorar. Quando você aprende a, no meio dessa situação toda, olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não quero nem pensar nisso, eu te louvo, te glorifico, vou colocar aqui um louvor poderoso, alegre, contente, vou declarar a tua palavra, vou ficar bem, vou simplesmente celebrar o teu nome, a tua glória, a tua graça, vou festejar contigo. Eu quero estar contente. Hoje eu resolvi estar contente. Deus é honrado com isso. Isso também é adoração. Porque é manifestação de fé. De alguém que se apoia no Senhor. De alguém que diz assim, olha, eu tinha 1000 motivos para ficar para baixo, mas eu tenho um motivo para ficar bem. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele está comigo, Ele está em mim, portanto, eu resolvi ficar bem, eu resolvi celebrar, eu resolvi estar em paz. Deuteronômio 31, de 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Isso para nós é uma palavra muito, muito conveniente, muito oportuna. Nós precisamos muitas vezes declará-la para nós mesmos. Sê forte, sê corajoso, não temas, não tenhas medo, não tenhas temor diante deles. Vai, eu estou contigo, vai. Eu te darei a vitória, eu te farei conquistar, vai, não temas, não tenha medo. Essa palavra para nós é importante porque justamente é a ideia de que o Senhor está conosco que nos ensina a não ter medo, a desaprender o medo. É a consciência de que Ele vai conosco. E é bonito isso, porque ele diz assim, Moisés diz a Josué, o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor vai adiante de ti. Então, qual é o propósito que Ele colocou no teu coração? Eu não sei. O que eu sei é que Ele já está lá na frente. Ele está lá. Aonde você precisa estar, Ele já está lá, preparando o caminho para você. Ele já está lá. Ele já se antecipou a você. Ele já chegou lá, Ele está preparando o seu caminho. Então não tenha medo.
Quantas vezes a gente precisa ir para um lugar, né? Às vezes organizar um trabalho missionário, etc. E aí vai uma equipe lá na frente para preparar o caminho, para ver o que é, como é a logística, como é que vai funcionar isso e aquilo, os horários, como é que vai ser o transporte, a distância de uma coisa para outra, a organização disso, daquilo, e fala com as autoridades públicas para que se organize o trânsito, para que haja melhor distribuição de pessoas no lugar, etc, etc, etc. O que o Senhor está dizendo nessa passagem aqui é o seguinte: você está indo para lá, eu já mandei uma equipe preparar a tua chegada. Já tem uma multidão de anjos preparando tudo, eles já pensaram em tudo, eles estão ocupados com cada detalhe, eles já estão zelosos de cada situação que te espera. Você vai chegar lá, sim, mas o teu caminho já está preparado, com antecipação. Como é que você vai ter medo se Deus se compromete com você a tal ponto de preparar a sua estrada? Como é bom pensar nisso. Como é bom nós colocarmos nosso coração nesse compromisso de Deus conosco. Nós não estamos sozinhos. Em Crônicas 20, versículo 17, e 2 Crônicas, texto que nós usamos para começar esse cerco de Jericó, a palavra diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. A única coisa que Deus nos pede é que nós permaneçamos na nossa posição. Permaneçamos na nossa posição. Fiquemos na nossa posição de adoradores. Nós não podemos sair dela. Às vezes nós temos a tentação de sair da nossa posição e irmos querer garantir as coisas com os nossos braços, com as nossas mãos. O que o Senhor está dizendo é: não faça isso. Não caia nessa armadilha. Fique na sua posição. 1 de Reis 18:41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ou seja, nós precisamos permanecer na nossa posição e declarar a palavra diante do inimigo. Nossa mente não pode ceder diante daquilo que vê. Nós precisamos permanecer firmes na nossa confissão. Deus está comigo, Deus está me abençoando, Deus está me sarando, Deus está me provendo, Deus está me livrando, Deus está me auxiliando, Deus está à minha frente, Ele está me salvando, Ele está trazendo vida, Ele está ressuscitando aquele filho, aquele cônjuge, aquele irmão que está morto, Ele está lá cuidando, sarando, transformando, Ele está realizando sua obra de salvação. Nós temos que permanecer nessa confissão sem permitir que a nossa fé vacile. Por quê? Se nós permanecemos firmes, ouvindo no Espírito, o diabo pode até reter a graça que Deus nos deu, mas a barragem já está para estourar. A reviravolta está chegando. Quando nós permanecemos firmes na nossa posição, Deus mesmo honra a fé que Ele semeou no nosso coração. Continua o trecho. Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Veja, este rapaz que ia e não via nada, voltava e dizia: não vi nada, não tem nada. Elias, para. Elias, não tem nuvem nenhuma no céu. Elias, o céu está limpinho, não tem nem sinal de chuva. Elias, o sol está brilhando, está raiando, está lindo. Está um dia forte lá fora. Elias, não tem nada.
Elias permaneceu na sua posição, cabeça entre os joelhos, orando, orando, orando. Volta, 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 volta. Ele persevera, 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 até que Deus realize. Não saia da tua posição, até que Deus cumpra aquilo que Ele disse que vai fazer. Permaneça na sua posição de adoração. Permaneça. É claro, as ameaças vêm do lado de fora. É claro, os relatórios que chegam falam de que nada está acontecendo. Enquanto você está em oração, os relatórios sempre chegam. Olha, você não sabe da última. Você não viu o que está acontecendo. Está tudo contrário. E você nem imagina. Continue, persevere, 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 persevere. Não saia da tua posição. Não saia da tua posição. Porque esta permanência, esta perseverança, é o que garante a vitória. A 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Veja que coisa impressionante. Em primeiro lugar, a 7ª vez o servo veio e disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Aquela nuvenzinha que era quase um vaporzinho, ninguém sabe, parece uma manchinha no céu. Aquele quase nada, aquela nuvem que o ventinho pode desfazer. Parece uma fumacinha de cigarro. Aquela nuvenzinha tão pequena. Elias não tem dúvida. Desce, vai correndo para Acabe e diz: a chuva está chegando, vamos sair correndo. Sempre há um pequeno sinal de esperança. Deus age de uma maneira tão simples e pequena. Às vezes o Senhor te dá apenas um pequeno ensejo, uma motivação tão mínima, qualquer pessoa incrédula desprezaria e consideraria nada. Agarre-se a isso e continue a proclamar a palavra. Não perca nenhum pequeno sinal de esperança, porque se você despreza os pequenos sinais que Deus dá, o que acontece é que a graça passa. A sua fé cai. Você simplesmente não vê o melhor de Deus acontecer. Por menor que seja o sinal de esperança, é Deus que está falando com você para não deixar de crer. Elias faz isso. Elias desce, manda Acabe sair correndo, que a chuva está chegando. Acabe tinha que chegar em Jezreel. E o que acontece? Acontece que Acabe subiu no carro, mas a mão de Deus estava sobre Elias. Elias subiu no carro depois de Acabe, mas no meio da estrada Elias ultrapassou Acabe e chegou antes dele. Você vai ultrapassar o inimigo. Você vai chegar mais longe. Quando você se agarra a uma esperança que o Senhor está te dando, quando você se aferra à palavra que Ele está te dando, e você simplesmente não deixa o seu nível de fé cair, você continua confessando, dizendo, você continua na presença de Deus, o resultado disso é que você chega muito mais longe, você chega antes. Você chega muito antes. Você ultrapassa todos os limites. Queridos, não tenhamos dúvida. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos curar. Ele é o nosso Yahvé Rafá. A palavra diz que Ele já levou as nossas enfermidades, Ele já levou
as nossas dores, as nossas transgressões. Ele levou tudo isso sobre a sua cruz. Nós não precisamos mais estar debaixo de nenhum desses suplícios, porque Jesus levou tudo isso com Ele. Não podemos ter dúvidas. O Senhor está do nosso lado. Ele está em nós. A resposta já está dentro de você, porque a resposta é Ele. Ele está com você. Ele está em você. E se Ele está em você, não duvide. Apenas creia e agarre. Essa nuvenzinha pequena, que parece nada, agarre. Agarre a tua graça, agarre a tua cura, agarre a intervenção de Deus, agarre no invisível, se apegue a isso. Agarre, até que se materialize bem diante de você. Porque o Senhor é Deus, para cumprir a sua palavra e para realizar todos os seus propósitos.